Teatro Nacional, depois de 6 anos fechado, o governo anuncia a licitação até o fim de fevereiro. Por falar em cultura, Regina Duarte e Bolsonaro começam um noivado e a atriz deve confirmar amanhã que aceita fazer parte do governo. Marcola, líder do PCC, sai da Papuda para exames no hospital de base e muda a rotina da área central. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A Secretaria de Cultura anuncia a data de entrega de parte da revitalização do Teatro Nacional, justamente no aniversário de Brasília, no dia 21 de abril. Mas antes tem o processo de licitação que sai em fevereiro com um orçamento inicial de 33 milhões de reais. Então confira agora na reportagem. O patrimônio da cidade estava quase esquecido e o desgaste sofrido com o tempo evidencia a falta de cuidado. Ainda tem a ação dos pinchadores, que não poupam nenhum espaço. Podia ter muitas coisas boas para a comunidade, né? Mas não, olha, está fechado. Para mudar este cenário, a Secretaria de Cultura anunciou que vai revitalizar o teatro, principalmente a Sala Martins Pena. O processo de licitação deve ser lançado até o final de fevereiro, com um orçamento inicial de 33 milhões de reais. O valor foi liberado pelo Fundo de Defesa de Direitos Difusos, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os recursos que nós conseguimos, eles abrangem a recuperação da Sala Martins Pena, toda essa área externa aqui que a gente está observando aqui do teatro, esses relevos aí do Atos Bucão, os vitrais, enfim. O teatro vai passar por um processo total, assim, completamente de restauração, então é uma coisa bem abrangente. O local fechou em janeiro de 2014, quando o Ministério Público e o Corpo de Bombeiros concluíram que a estrutura não atendia às normas de segurança e acessibilidade. Para a população, a promessa de um espaço revitalizado é uma forma de presentear Brasília, que completa 60 anos em abril deste ano. Seria uma boa abrir de novo, uma oportunidade boa. A gente tem crianças de escolas públicas, por exemplo, que seria um ganho para elas poderem vir de novo no teatro. A determinação do governador e o empenho de todos nós é para que o teatro, pelo menos uma parte, já este ano, que é o ano que a gente comemora 60 anos de Brasília, este ano a gente já tenha pelo menos uma parte do teatro funcionando. A gente vai conversar sobre este assunto com o Cláudio Humberto, que já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Dá para finalmente acreditar que a reforma do nosso teatro vai sair do papel? Ah, sim, vai agora sai do papel. São 5 anos do teatro fechado, uma vergonha absoluta, né? Mas agora o governador conseguiu finalmente arranjar dinheiro para financiar o processo de reforma. A licitação, como foi informado na reportagem, já vai estar nas ruas ainda em fevereiro e, portanto, isso aí finalmente vai sair do papel, né? Uma lástima que Brasília tenha saído, inclusive, do circuito nacional de grandes espetáculos teatrais. Havia, inclusive, há ainda, eu espero que ainda exista, uma certa, como é que eu diria, uma certa mania da classe artística de começar as suas turnês por Brasília. Os artistas brasileiros acham que dá sorte. Só que o nosso teatro foi abandonado por vários governos que não fizeram manutenção, até que chegou no governo Agnello, que fechou as portas do teatro. O teatro permaneceu fechado durante o governo Hollenberg, que não moveu um dedinho sequer para arrumar dinheiro, patrocínio, sei lá o quê, dar um jeito de reabrir o nosso teatro. A nossa mais importante sala de espetáculos e uma das mais marcantes do Brasil, né? Porque, afinal de contas, é o nosso Teatro Nacional. Agora, é uma tristeza e a gente espera que, quando o teatro reformado, isso não aconteça mais, a gente passar na frente do Teatro Nacional e assistir aquele painel belíssimo de Atos Bucão, pichado, né, por vândalos que picham aquilo ali. A polícia deve ficar atenta a isso, né? Sujeitos que picham monumentos artísticos e culturais como o Teatro Nacional deveriam ser obrigados a tirar a tinta, lambendo a tinta. Enquanto a tinta não saísse, eles ficavam lá lambendo, quem sabe aprendessem a não mais detonar o nosso patrimônio público. A gente continua falando de cultura, porque depois de se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, a atriz Regina Duarte, convidada para assumir a Secretaria de Cultura, disse que está noivando com o governo. Ela vem a Brasília amanhã saber mais sobre o cargo antes de responder se aceita o convite.
encontro aconteceu nesta unidade da Aeronáutica no Rio de Janeiro, de onde Jair Bolsonaro embarcou em seguida para Brasília. Depois da reunião, o presidente divulgou uma foto com Regina Duarte, afirmando que os dois tiveram uma excelente conversa sobre o futuro da cultura no Brasil. E a atriz diz que está noivando com o governo. A resposta da atriz ao convite para assumir a secretaria não foi um sim, mas houve uma sinalização positiva. Segundo o Palácio do Planalto, na próxima quarta-feira, Regina Duarte vai a Brasília conhecer de perto o trabalho da Secretaria Nacional de Cultura. A expectativa é de que depois ela seja confirmada oficialmente no cargo. O convite para assumir a secretaria veio depois da exoneração de Roberto Alvim, demitido após gravar um vídeo institucional copiando trechos de um discurso nazista. Regina Duarte já se posicionou politicamente em diversas ocasiões, na maioria das vezes defendendo posições conservadoras. Na eleição presidencial de 2002, fez campanha para José Serra e apareceu no programa político do candidato do PSDB, afirmando ter medo da vitória de Lula, que acabou derrotando Tucano no segundo turno. Estou com medo. Na última eleição presidencial, a atriz fez campanha para Jair Bolsonaro e brincou com a mesma frase. E preciso falar mais uma coisa, eu não tenho mais medo. Vem pro 17. Regina Duarte tem 72 anos, mora em São Paulo e possui uma trajetória de sucesso como atriz. Em mais de meio século de carreira, ela já estrelou mais de 50 novelas e séries para a televisão, além de dezenas de filmes e peças de teatro. Cláudio Humberto, por enquanto, segundo o presidente e a atriz Regina Duarte, é namoro, mas quando é que vai sair o casamento oficial, Cláudio Humberto? É possível que saia amanhã, né? Quando Regina Duarte disse que tinha medo da vitória do Lula, ela tinha toda a razão, né? Logo em seguida a gente viu aí a roubalheira do Mensalão, a roubalheira do Petrolão, descoberta pela Lava Jato, e tantos desatinos que eles cometeram. Ela tinha toda a razão de ter medo mesmo, mas esse medo se desfez e ela, que é uma das atrizes, uma das artistas mais queridas da história do Brasil, ela tem um imenso capital afetivo em relação ao povo brasileiro. É por isso que estão criticando tanto a escolha, a esquerda critica tanto a escolha do presidente Jair Bolsonaro para o cargo de secretário especial de Cultura. Ela está hesitando porque não era exatamente o objetivo dela. Ela teve uma participação política importante em 2018, por exemplo, com postagens nas redes sociais bastante corajosas em defesa da candidatura de Bolsonaro, por exemplo, né? Mas ela não pretendia cargo público, nunca desempenhou cargo público, aparentemente nunca administrou nada além de sua própria casa ou da sua própria carreira. Portanto, é algo que ela precisa mesmo refletir muito, até porque ela sabe que, como tudo que acontece hoje em dia no Brasil, qualquer coisa que ela diga ou faça será usada contra ela. É assim que os jornalistas, de uma maneira geral, simpáticos à esquerda, em grande parte deles, e a própria esquerda de oposição formal, partidária, eles sempre tratam qualquer ato ou palavras de integrantes do governo com bastante contundência e tal. Não se sabe se Regina Duarte está habituada ou mesmo preparada para enfrentar essa situação. Mas, enfim, vamos ver o que é que acontece. Mas ela parecia ontem, na conversa com o presidente Bolsonaro, muito interessada em aceitar. Ela, inclusive, chegou a dizer a ele que, no caso de aceitação do convite, a primeira providência dela vai ser pedir demissão da Rede Globo de televisão. Vou falar aqui da privatização da SEB, porque a Justiça derrubou a ação que tentava impedir o processo de venda da Companhia Energética de Brasília. O pedido foi feito pelos empregados da SEB que questionam a escolha do pregão. A ação que questionava a legalidade da licitação foi movida por representantes de empregados da Companhia Energética de Brasília. Segundo o grupo, durante o processo, não foi levado em conta argumentos que diz respeito à ilegalidade na contratação do serviço por meio do pregão eletrônico. Eles também acreditam que a iniciativa privada não vai investir no sistema, promoverá a precarização dos serviços e o aumento da tarifa. Mas para a magistrada, o BNDES vem realizando pregões eletrônicos bem-sucedidos em pelo menos 4 estados brasileiros. Ela citou ainda o posicionamento do Tribunal de Contas da União, que considerou o modelo válido. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
lançou o pregão eletrônico com o objetivo de contratar empresas especializadas para a modelagem da venda da estatal. A venda da SEB é uma prioridade do governo do DF. A fase de estudo já começou e deve ser concluída nos próximos meses. O governador Ibanez Rocha também pretende vender outras estatais, a exemplo do metrô. E o prazo para as inscrições na universidade pública e em universidades públicas com as notas do Enem foi ampliado até o domingo, depois que o Ministério da Educação confirmou erros na correção de 6 mil provas. O SISU começou nesta terça-feira, mas o prazo vai ser estendido por mais 2 dias. E o governo disse que o erro na correção do Enem aconteceu na gráfica, na hora de associar parte dos gabaritos aos cadernos de questões. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, garantiu que os problemas já foram resolvidos e que não vai haver nenhum tipo de prejuízo aos alunos. Mesmo depois do governo garantir que está tudo resolvido, que as notas do Enem são válidas, o Ministério Público Federal enviou ofício ao Ministério da Educação para que o SISU fosse suspenso. Mas, por enquanto, as inscrições estão mantidas. O site é o sisu.mec.gov.br, já está aparecendo aqui na tela para você. Olha, a seguir, o líder do PCC, Marcola, sai da Papuda e vai até o hospital de base para exames em um aparato policial de cinema. O Band Cidade volta daqui a pouco. O sonho de ser mãe, às vezes, pode acabar virando um pesadelo. Só na hora que um casal começa a tentar é que os problemas e dificuldades podem aparecer. Fatores genéticos, hereditários e a idade da mulher são os principais obstáculos. E pensando nisso, nós preparamos 3 dicas essenciais para quem está começando a planejar uma gravidez. Esse é o quadro Consulte o Doutor de hoje, com a obstetra a Rafaela Bueno. Doutora, seja bem-vinda aqui ao Band Cidade. Então, obrigada. Já vamos explicar para o nosso telespectador e telespectadora o que deve começar a fazer quando quer engravidar e quais são essas 3 dicas, doutora. Bom, sempre que possível, se conseguir fazer uma consulta previamente, quando estiver já pensando em engravidar, a gente aconselha, até porque cada pessoa tem suas peculiaridades, né? Então, a gente pede exames de rotina, vai checar se está tudo direitinho, e aí, dependendo de o que estiver precisando, a gente consegue, às vezes, entrar com uma medicação antes ou equilibrar uma parte hormonal que não esteja bem equilibrada, repor uma vitamina que às vezes esteja em deficiência. Então, a gente tenta equilibrar a mulher para que ela engravide da melhor forma possível. Legal, então já vamos dar essas 3 dicas que a gente citou aqui. Vamos falar aqui quais são essas 3 dicas, doutora. Olha, é importante checar a parte de vacinas, né? Hoje em dia a gente sabe que existem alguns tipos de vacinas que a gente preconiza para gestantes, então sempre que possível fazer essa checagem anteriormente. As vitaminas, tipo vitamina D, por exemplo, que a gente sabe que é fundamental para a imunidade, então checar também se está tudo direitinho. Algumas outras vitaminas como B12, selênio, também é importante. E também a parte da mulher fazer todo um acompanhamento direitinho e qualquer dúvida que ela tiver, esclarecer, ela e o marido fazer todos os exames de forma correta. Então, acho que basicamente seriam essas 3 dicas aí. Bacana, para preparação mesmo. Agora, doutora, identificando algum problema, né? Não precisa se desesperar. A medicina já conseguiu evoluir, tem tratamentos aí para pessoas que têm situações mais complicadas? Existem tratamentos. Hoje em dia as mulheres engravidam mais tarde, né? A maioria. A gente sabe que o número de filhos por família também vem reduzindo bastante. A tendência é que diminua mais. Então, as mulheres estão se planejando para que tenham filhos mais tardiamente. E aí a medicina vem atuando, sim, nessa área. Existem vários tratamentos para fertilização, congelamento de óvulos, que hoje é muito comum. Então, são algumas coisas que acho que cada mulher vai ter sua peculiaridade e, de acordo com as necessidades dela, vai ser traçado aí um tratamento ou um acompanhamento individualizado, né? Isso é interessante. Para aquelas mulheres que querem deixar para ter o filho um pouco mais tarde, existe essa possibilidade de fazer já os congelamentos, né, mais cedo, enquanto elas são mais novas? Existe. Existem alguns exames também que podem ser feitos para checar como é que está a reserva ovariana. Então, a gente tem uma ideia de quantos anos, mais ou menos, essa mulher vai ter ainda aí de boa fertilidade. A gente consegue fazer através de exames laboratoriais, avaliação da ovulação mesmo, fazer um acompanhamento dessa parte. Então,
dá para a gente sim já prever algumas coisas e se antecipar. Por exemplo, uma mulher que pretende ter 40 anos, ter filho, se com 35 ela congelar, as chances para ela ter um bebê sem problemas são muito melhores quando a gente faz mais precoce. Então já fica a dica para muitas mamães que estão nos acompanhando. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Obrigada. Obrigado. Agora vamos falar aqui de segurança máxima, porque o Marcola, chefe do primeiro comando da capital paulista, preso aqui na Papuda, esteve hoje no hospital de base para fazer exames. E por cerca de meia hora, uma força-tarefa formada pela Força Nacional de Segurança Pública e a Polícia Federal tomou conta das redondezas do hospital. A chegada do criminoso causou mal-estar entre os pacientes. Carros da Polícia Federal, Força Nacional, helicóptero e atiradores de elite posicionados em prédios do hospital de base e também próximos ao local. Todo esse aparato de segurança foi montado para que o hospital pudesse receber o preso federal Marcos Camacho, Marcola. Ele chegou aqui por volta das 7 horas da manhã e deixou o local um pouco mais de 1 hora depois. Durante todo esse período que Marcola ficou dentro do hospital, pistas foram bloqueadas. Quem passou por aqui estranhou toda a movimentação. Eu sempre venho ao hospital de base e nunca vejo isso aqui, é a primeira vez. Eu nunca vi toda a polícia, até lá em cima do prédio da terra, ó, 2 lá em cima lá, uma viatura ali com mais 4 ali, pra gente chegar ali assim, ficar tudo de olho na gente, sabendo que a gente é pessoa de bem, enquanto o bandido está aí, escoltado e sendo atendido em primeira mão. Como o estacionamento que fica perto da emergência estava fechado, os motoristas tiveram que procurar alternativas para deixar o carro. A gente fica meio assustado, porque muitas pessoas que vieram para consultar não puderam estacionar o carro para descer o paciente, outros cadeirantes tiveram que ser o pessoal do hospital trazer até aqui porque não pode passar. Desde que foi transferido para o Presídio Federal em Brasília, essa é a segunda vez que Marcola é trazido ao hospital para passar por consulta médica. Em julho do ano passado, um dos criminosos mais perigosos do país teve problemas urológicos. Vale lembrar que em dezembro do ano passado foi descoberto um plano para resgatar o líder do primeiro comando da capital. Militares do Exército foram direcionados para a penitenciária, onde ficaram de prontidão. Além disso, foram feitas obras para reforçar a segurança no local. Em nota, o Ministério da Justiça disse que o dia dos exames foi escolhido levando em consideração férias escolares para causar o menor constrangimento possível à população. As consultas dos exames, aliás, os exames dos detentos são sempre dentro da própria penitenciária federal. Os internos só saem do complexo para procedimentos mais complexos. E o MJ não quis revelar, no entanto, quais procedimentos foram realizados aí para o Marcola e que ele precisou ir até o hospital de base. Cláudio Humberto, a gente viu pessoas reclamando, mas tinha alguma alternativa que não essa, Cláudio Humberto? Não havia opção, né? Aliás, esse é o ônus, é o preço que Brasília paga por hospedar aqui na Papuda bandidos perigosos como esse tal de Marcola. Esse sujeito é o inimigo público número 1, o bandido, o principal bandido no Brasil, o mais perigoso, o mais cruel, aquele que manda matar gente como mata-mosca. Ele, inclusive, lidera uma facção criminosa que controla presídios no Brasil e até no exterior. Foi esse grupo dele, essa gangue, que promoveu a fuga em massa de sentenciados no Paraguai e também no Acre, só para você ter uma ideia do poder desse sujeito. Portanto, é preciso mesmo que a polícia se acautele e tome todas as medidas de segurança para impedir qualquer surpresa, qualquer tentativa de resgatar esse criminoso das mãos da justiça. A gente vê agora por que é que o governador Ibanez Rocha reclamou tanto no ano passado, quando o ministro da Justiça decidiu transferir bandidos como Marcola aqui para o presídio de segurança máxima da Papuda. Era um perigo para Brasília, um risco mesmo que os brasilienses continuam correndo, até porque a presença desses sujeitos aqui acaba atraindo para Brasília muitos criminosos ligados a eles que estão soltos por aí, fugindo da justiça. E cerca de 19 mil benefícios podem estar sendo pagos irregularmente a filhas de ex-servidores públicos federais. O Tribunal de Contas da União descobriu que muitas beneficiárias fraudaram documentos para continuar recebendo esses recursos. Na Suécia, Pelé encantava o planeta com o futebol apresentado.
Estados Unidos se preparavam para pisar na Lua. E no Brasil, Juscelino Kubitschek estava às voltas com a construção de Brasília. Foi nesse mundo, em 1958, que JK assinou uma lei que, segundo o Tribunal de Contas da União, hoje apresenta indícios de irregularidades de quase 3 bilhões de reais por ano. Filhas solteiras de servidores federais tinham direito a uma pensão vitalícia, desde que não casassem nem ocupassem cargos públicos permanentes. Novas pensões foram proibidas em 1990. Quem já era beneficiado, no entanto, manteve o pagamento, tido como direito adquirido, o que incluiu familiares de ex-parlamentares. Em 2016, o TCU fez um pente fino e detectou 19.500 casos suspeitos em 121 órgãos da administração pública. Normalmente mulheres que fingem estar solteiras ou que têm emprego fixo e omitem as informações para continuar recebendo. Há casos de benefícios que ultrapassam os R$15 mil por mês. Com base nos dados, o Congresso cortou as pensões. Só que mais de 3 mil processos questionando a decisão chegaram ao Supremo. Até que em 2019, o ministro Edson Fachin suspendeu o acórdão do TCU. Ministros aqui do Tribunal de Contas afirmam em conversas reservadas que vão novamente provocar o Supremo, desta vez em busca de uma decisão do plenário do STF. O entendimento da maioria do TCU é de que as pensões têm de ser cortadas. O argumento jurídico já está sendo preparado. A explicação é a de que o direito adquirido não pode ser mantido em casos de desrespeito à lei. O presidente da Câmara também promete reagir. Rodrigo Maia pediu à assessoria da Casa um estudo técnico para questionar a decisão do ministro Edson Fachin. Cláudio Humberto, como é que o contribuinte consegue pagar toda essa conta aí? Nem sei, né? É de fato um milagre, né? Aliás, o Rodrigo Maia resolveu agir em razão da denúncia que saiu nos jornais, porque todo mês ele estava lá pagando, né? Sem reclamar. O problema é que esse tipo de regalia, de privilégio no serviço público brasileiro, minha gente, é preciso acabar com esse tipo de coisa, né? E as alegações chegam a beirar o cinismo. Essa história de se falar em direito adquirido, direito sobre o quê, afinal de contas? Porque as pessoas são filhos, até netos de funcionários públicos que deixaram uma pensão para o seu cônjuge. Mas aí inventaram uma regra, eles mesmos, né, inventaram uma regra segundo a qual aquele descendente, ou filho, o neto e bisneto, se não tomar providência, tataraneto, vai continuar recebendo uma grana preta altíssima, não existe pensão barata nesses casos, desde que não se casem. Não se sabe por quê, né? Desde que não se casem, ficam recebendo um dinheiro que varia de 16 mil a 35, 37 mil reais por mês, tudo isso por nossa conta. Além de funcionários, há casos de funcionários públicos, federais, sobretudo no Senado, e também há casos ainda de pessoas que são parentes de ex-pracinhas da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Netos e bisnetos dessas pessoas continuam recebendo pensões milionárias, não é? Exatamente com a condição de que não se casem. E a gente é obrigado a pagar para sempre, todos os descendentes dessas pessoas, uma pensão que não é justa, porque, afinal de contas, não fizeram por merecer. Os seus antepassados, certamente, mas não eles. Agora começou hoje o período de inscrição para as vagas remanescentes na rede pública de ensino. São cerca de 13 mil vagas até quinta-feira. E a Secretaria de Educação deixou bem claro que não é necessário fazer filas nas escolas, já que as inscrições são feitas exclusivamente pelo site. Então anote aí, se.df.gov.br/ aliás, por ordem de acesso, né? É só clicar lá e, por ordem de acesso, quem acessar primeiro leva a vaga. O resultado sai no dia 4 de fevereiro, no mesmo site, e as aulas começam no dia 10. Neste primeiro dia, a página na internet vem sofrendo instabilidade por causa da alta procura, mas a Secretaria pede que os pais tentem de novo mais tarde. E a seguir aconteceu de novo mais um caso de feminicídio aqui no DF, o 4º deste ano, e o Band Cidade está voltando logo em seguida. Agora uma notícia triste, o corpo de uma mulher foi encontrado hoje em um apartamento do núcleo Bandeirante. A polícia investiga o caso como feminicídio e já é o 4º só neste ano.
O corpo de Fátima Bispo, de 31 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira, dentro do apartamento em que morava, no Núcleo Bandeirante. A polícia e parentes da mulher estiveram no local. De acordo com a polícia, eles disseram que o último contato feito por Fátima foi ontem por volta das 11 horas da manhã. Fátima estava em um processo de separação do companheiro, com quem viveu por 1 ano. O homem de 48 anos, principal suspeito de ter matado Fátima, foi encontrado morto no Riacho Fundo na noite passada. A suspeita é de que ele tenha cometido suicídio. Este é o 4º crime registrado como feminicídio em todo o Distrito Federal. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas. Aí onde você mora é o nosso WhatsApp do Band Cidade, já está aparecendo, 99976-9204. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Vem chegando aí a galera dos Donos da Bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!